Olá, meu nome é Beatriz e hoje eu vou estar explicando para vocês a parte química do petróleo do nosso trabalho. Primeiramente, eu vou deixar uma tabela com as frações típicas do petróleo, com suas temperaturas de ebulição, a composição aproximada e os seus usos. Ok, primeiramente falando sobre as partes do petróleo, nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Primeiro eu vou falar sobre os hidrocarbonetos saturados, que são os alcanos e parafinas, que são praticamente inertes. Possuem ligação simples e o menor número de átomos de hidrogênio possível. Eles são lineares, ramificados ou cíclicos. Depois nós temos os insaturados, que são as olefinas, que possuem ligação dupla ou tripla. E por último, nós temos os aromáticos, que são os arenos, que possuem anel benzeno em sua composição. Agora eu vou falar dos tipos de hidrocarbonetos que existem na composição do petróleo. Em primeiro lugar, nós temos os hidrocarbonetos parafínicos normais. Sua composição é C, o número de átomos é hidrogênio, o H, 2 vezes o número de átomos mais 2. Em segundo lugar, nós temos os hidrocarbonetos parafínicos ramificados, que também são conhecidos como isoparafinas ou isoalcanos. Em terceiro lugar, nós temos os hidrocarbonetos parafínicos cíclicos, que também são conhecidos como naftênicos. Em quarto lugar, nós temos os hidrocarbonetos insaturados, que sua composição, como eu falei no outro, C, carbono, número de carbono, H, número de hidrogênio, 2 vezes o número. Em último lugar, nós temos os hidrocarbonetos aromáticos. Agora eu vou falar sobre os não hidrocarbonetos presentes no petróleo. Primeiramente, nós temos os compostos sulfurados. Eles são 0,02 a 4% do petróleo. Eles ocorrem na forma de sulfetos, polissulfetos, benzotilfenos e etc. Quanto maior a densidade, vai ser maior a quantidade do teor de enxofre nessas moléculas de não hidrocarbonetos sulfurados. Esses não hidrocarbonetos são indesejados porque aumentam a polaridade do óleo, ou seja, aumenta a estabilidade da emulsão água-óleo. Eles são corrosivos, eles contaminam os catalisadores utilizados no processo de transformação e são tóxicos, produzem SO2 e SO3, que dão em combustão, em meio aquoso, H2SO3 e H2SO4. Em segundo lugar, nós temos os compostos nitrogenados, que são 0,17% do petróleo e são maiores em frações pesadas de petróleo. Elas são as piridinas, quinolinas, pirróis e etc. Elas possuem maior capacidade do óleo de reter água. Durante o refino, essas moléculas tornam instáveis os produtos finais. Por exemplo, formação de gomas e alteram a coloração. Em terceiro lugar, nós temos os compostos oxigenados. Geralmente se apresentam em grupos mais complexos, como ácidos carboxílicos, fenóis, estéreis, etc. Eles se concentram em frações mais pesadas. São responsáveis pela acidez e coloração, naftênicos, odor, fenóis e formação de gomas. Em quarto lugar, nós temos resinas e asfaltenos. São moléculas grandes, possuem relação carbono-hidrogênio, possuem a presença de enxofre, oxigênio e nitrogênio, possuem de 3 a 10 anéis em cada molécula e podem ser os asfaltenos. Não são dissolvidos no petróleo, mas são suspensos como coloide e quando são puros são escuros e voláteis. Já as resinas são facilmente solúveis e quando puras, apesar de líquidas pesadas, são extremamente voláteis. Por último, nós temos os compostos metálicos, que são ouro, ferro, níquel, etc. Eles se apresentam como sais orgânicos dissolvidos em água emulsionada em petróleo
que são facilmente removíveis na forma de dessalgação e na forma de compostos organometálicos complexos, que são frações mais pesadas. Eu vou deixar mais uma tabela disponível aqui para vocês conseguirem ver a composição química de um petróleo típico e uma tabela sobre os componentes do gás natural em mol. Agora, para terminar, eu vou falar da classificação dos reservatórios. Primeiro, essa classificação é feita a partir de acordo com do comportamento das misturas de hidrocarbonetos presentes no reservatório. Esse comportamento vai depender das condições de temperatura e pressão. Primeiro, nós temos a vaporização e a mistura de hidrocarbonetos. A vaporização de todos os constituintes do período ocorrem a uma faixa de temperatura. Aqui eu vou deixar outro gráfico para vocês conseguirem ver. No ponto 2 da imagem, nós temos o ponto de bolha, que é onde inicia a vaporização. Os componentes mais leves se vaporizam à medida que se mantém a pressão constante e chega-se à temperatura do ponto 2. O ponto de orvalho é o ponto 3, que é o ponto em que toda a substância está no estado gasoso. O ponto de bolha e o ponto de orvalho dependem da pressão em que se está cedendo o calor para aumento de temperatura. Realizando o registro de todos os pontos bolha e orvalho em relação à pressão, obtém-se a curva dos pontos de bolha e curva dos pontos de orvalho. Onde eles se encontram é o ponto crítico. Agora tem o diagrama de fases. Se o composto está localizado à esquerda da curva dos pontos de bolha, ele está 100% líquido. Se à direita da curva dos pontos de orvalho, está 100% gasoso. Se está no meio, ele apresenta as duas fases. No caso do ponto 2 da imagem, a mistura apresenta 75% uma fase líquida e 25% gasosa. Nós temos aqui que a cricodenterma tem maior temperatura que se encontra duas fases. E a cricodembárica é maior pressão que se encontra nas duas fases. Por último, nós temos o óleo nos tipos de reservatório. De acordo com a posição no diagrama de fases, o petróleo recebe o nome de óleo saturado ou óleo subsaturado. Um exemplo é o óleo saturado em gás, que é localizado exatamente em cima da linha de diagrama de 100%. É isso, obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e é isso, até mais.